Conta um Conto apresenta, de Lewis Hammond, nascido em 1880, morto em 1913. O conto O Medo. Narração Marcelo Fávaro. Eu vou, segundo a frase de um personagem de Kipling, o naturalista Hans Breitmann, contar-vos uma história em que não acreditareis. Diz respeito a um homem que viveu muito tranquilamente de suas rendas. Foi considerado a vida inteira como um ente perfeitamente normal e bem equilibrado. Gozou até o fim da estima dos seus semelhantes e do respeito dos seus fornecedores. E morreu de uma maneira estranha. Conheci-o em Hastings, cidade que emprestou o nome a uma batalha célebre. Praia elegante, que é, mais ou menos, de todos os lugares que eu conheço, aquele que o homem mais cientificamente desfigurou o mar. Essa praia é um ponto sem igual para fumar um charuto, ouvindo o murmúrio das ondas domesticadas e os acordes de uma orquestra húngara. Mas para as pessoas que adoram a água em liberdade e os recantos em que dominam os rochedos tranquilos, isto não serve. Aquilo não servia. Evidentemente, para um homem de elegante aparência que eu encontrava todos os dias naquela praia boulevard. E foi, provavelmente, o que nos atraiu um ao outro. Trocamos uma tarde severas opiniões sobre a locacidade e os seus habitantes, e no dia seguinte entramos juntos no mar, evitando as proximidades da areia onde brincam as crianças e tagarela o mundo elegante, e se desencadeiam as orquestras. O meu companheiro nadava com perfeição. Não era o estilo impecável, nem o pontapé formidável de certos nadadores, mas o nado de um homem habituado às ondas e que se sente à vontade dentro d'água. Desde então, fomos sempre juntos ao banho. Ele não era conversador, e eu não me mostrava muito curioso, de modo que se passavam várias semanas sem que nenhum de nós procurasse saber um do outro, a não ser aquilo que ele espontaneamente contava. Certa manhã, comunicou-me que partia à noite, e com alguma surpresa minha, ajuntou que morava numa propriedade de Devon, e que teria grande satisfação em ver-me, se eu achasse tempo para ir passar alguns dias com ele. Fez-me ver a delícia dos cachimbos, fumados deitados sobre a erva, e de um lago situado na sua floresta, digno de receber banhistas exigentes. Aceitei o convite e dirigi-me para lá um mês mais tarde. Vivia numa casa absolutamente vulgar, de tijolo e argamassa, assentada no flanco de uma colina. Mostrou-me, atrás da casa, um jardim que descia por um declive e, com um gesto vago, indicou o vale abaixo de nós, dizendo-me que lá é que se achava o lago. Propus um banho imediato, mas ele respondeu-me, embaraçado, que era melhor esperar a tardinha e que, além disso, estávamos na hora do chá. Entramos. O chá do meu amigo compunha-se de um brandy e soda em partes iguais. Bebeu 3 copos e falamos de banhos e de natação. As corridas e os recordes não nos interessavam. Contudo, contou-me, com um ar pensativo, que todos os homens da sua família adoravam a água. O pai morrera de uma congestão, na idade de 72 anos, banhando-se nos arredores de Maidenhead, e um dos seus irmãos afogara-se num tanque, que não me disse onde ficava situado. Quis, por delicadeza, contar também a minha história, e falei-lhe de um homem que eu conhecera
o qual, numa ocasião em que se banhava nas costas da Irlanda, vira distintamente a alguns metros do lugar onde se encontrava um polvo de 6 pés de largura, colhido num rochedo. Senti um medo tão grande que nadou desesperadamente para a terra, mas no momento em que ia içar-se para cima de uma dessas pedras, as suas mãos escorregaram, e ele ali ficou, dentro d'água, por mais de 1/4 de hora, sem poder mover-se, urrando de terror. Ouviu-me o meu amigo com um olhar desvairado, a boca aberta e as 2 mãos crispadas sobre a mesa. Perguntei-lhe se era nervoso. Respondeu-me que não. Bebeu 2 goles do brandy, a sua mão tremia ao levantar o cálice, e pôs-se a olhar pela janela. O sol estava prestes a desaparecer quando descemos para o vale. O tal lago era um enorme charco de selvagem aspecto, completamente rodeado de ervaçais com uma forma bastante curiosa. Tinha de comprimento cerca de 150 metros e de largura, no ponto em que estávamos, cerca de 70. A água parecia perfeitamente limpa e, no entanto, era muito pouco transparente, e de tal forma que, salvo junto às margens, não se lhe podia ver o fundo. Comecei a tirar a roupa tranquilamente, gozando previamente a volúpia de uma meia hora na água fria após um dia tão quente. O meu amigo ficou alguns segundos imóvel. Depois despiu-se bruscamente. Atirou as roupas ao chão, vestiu o calção e pôs-se de novo imóvel, considerando a água. Atribuí a influência do brandy do seu evidente nervosismo, e não pude deixar de pensar que havia muitas probabilidades dele terminar em uma terrível congestão, igualmente como o pai. Meti-me na água de um salto, e sem grande demora ele me seguiu. A princípio avançou lentamente, cheio de prudência, medindo as braçadas, mas quando a profundidade se tornou suficiente, nadou resolutamente para um certo ponto do tanque. Chegado aí, pôs-se a olhar para o fundo, parecendo examinar algo para mim invisível. Os seus modos me causaram grande estranheza, e resolvi perguntar-lhe o que estava vendo. Respondeu-me muito baixo: "É que há uma fonte." E calou-se de novo. Procurei ver o que havia ali, e só consegui saber que a profundidade naquele ponto era bem maior do que eu supunha. Virei a cabeça para fazer uma observação ao meu companheiro, mas o seu semblante fez-me logo esquecer o que ia dizer. Estava pálido, o que podia explicar-se pela frialdade da água, mas principalmente coberto de rugas súbitas, mostrando que uma grave preocupação o torturava. Pôs-se a nadar na minha direção e, quando me atingiu, perguntou: "Não há nada, hein?" Ia responder-lhe com doçura que não havia nada e que faríamos melhor vestindo-nos, quando senti as camadas profundas do tanque remexidas por um vento misterioso. As compridas ervas do fundo abriram-se de repente, como se afastadas pela passagem de um corpo, e o meu companheiro virou-se rapidamente, gemendo, e nadou para a margem, como perseguido por alguma força inimiga. Quando cheguei à terra, achei-o sentado na erva, com a boca aberta, a respiração tão arquejante que pensei que ele ia morrer. Cobrou ânimo, no entanto, e 15 minutos mais tarde, já vestidos, e ele muito mais calmo, voltamos para casa. Evitei referir-me aos incidentes do dia, deixando em paz aquele que eu já catalogara como um alcoólico, atacado de perturbações nervosas, contentando-me em observá-lo discretamente. Conservou-se calmo todo o tempo em que estivemos juntos naquela noite, falando ele, apesar de pouco amigo de conversas, sobre vários assuntos,
muito ajuizadamente. Na manhã seguinte foi igualmente calma. Depois do lanche, perguntei-lhe se não seria preferível tomar o nosso banho mais cedo. Concordou, mas acabou achando um pretexto fútil, e era quase noite quando partimos. Ele ia, como na véspera, não de todo embriagado, mas superexcitado pelo álcool, e logo, ao aproximar-se do tanque, deu sinais de um doentio nervosismo. Executou diante do buraco escuro em que se achava a fonte a mesma pantomima de medo abjeto e de curiosidade, e avançou mais e mais ainda, até que, vendo o brusco sobressalto das ervas, voltou-se como na véspera e quis fugir. Mas eu tivera o cuidado de colocar-me um pouco atrás dele e, agarrando-o fortemente pelo braço, fi-lo parar. E de repente, conservando-o sempre agarrado, vi a água agitar-se de trás dele, e então senti distintamente nas minhas pernas o roçar rápido de um corpo comprido, de qualquer coisa que parecia ter surgido daquelas ervas espessas, remexendo as camadas profundas do tanque. Eu sou pouco impressionável e nada nervoso, mas a aquele simples contato, o medo, o terrível medo apertou-me de repente, apertou-me a garganta. Não posso me lembrar senão da minha desesperada fuga ao lado de um homem que se deixava escapar, a cada abraçada que dava, um angustioso gemido. Quando chegamos à margem e nos vestimos, voltei-me um momento para olhar o tanque. A superfície das águas estava maravilhosamente calma e brilhava sob a luz desfalecente do dia, como uma placa de estanho. Pareceu-me, contudo, ver, na outra extremidade, os inexplicáveis redemoinhos que faziam oscilar as ervas. Não trocamos nenhuma palavra sobre o que se passou naquela noite, e nem no dia seguinte, mas quando chegou a hora do banho, recusei-me a acompanhá-lo ao tanque e dei a entender que, visto o estado de seus nervos, ele faria melhor imitando-me. Não quis ouvir-me e partiu. E durante a sua ausência, dominou-me a ideia do enorme ridículo da situação, e deixando-lhe algumas palavras, afivelei a minha valise e retirei-me, sem maiores formalidades. E assim se foi. 1 mês e meio mais tarde, o acaso levou-me a ler um curto jornal, que dizia que Mr. Silver, de Sherborne, em Devon, fora encontrado morto num tanque de sua propriedade. Atribuía-se a morte a um acidente cardíaco. Bem, a minha versão era um pouco diferente, mas não me pareceu convincente externá-la naquela ocasião, pela simples razão de que não me acreditariam, assim como vocês não acreditam agora. Fim do conto. Fonte: Leitura para Todos, agosto de 1923. Pausa para o café. Olá, meus caros amigos. Eu achei até um conto meio erótico, né? Eu não sei se foi aqui uma decisão do próprio autor ou do tradutor, mas os verbos que foram utilizados, as sensações aqui, eu posso estar ficando meio doido, mas eu senti uma tensão sexual entre os dois amigos ali que não se conheciam direito, né? Bom, de toda forma, esse amigo que ele conheceu na praia ali, né? Imagina, você vai lá passar uns dias na praia sozinho, e aí você conhece um homem lá, um rapaz, e pô, tá de férias ali também, tá sozinho, pô, o que você acha da gente entrar no mar? E aí eles entram hoje, entram amanhã, vão mais lá pro fundo, você percebe que seu novo amigo é um bom nadador, né? E só que não falam muito sobre a vida, sobre a questão, né, pessoal,
Até que um dia ele de repente chega e fala: eu estou indo embora, vou para casa, mas eu espero você lá, quero que você me visite. E aí naquela época devia ser normal, né? Você conhecer uma pessoa ali e de repente vai visitá-lo na casa dele. Hoje em dia acontece também, né? Tem até aplicativos, né, que você troca estadia, né? Eu esqueci o nome desse aplicativo, também não vem ao caso, né? Inclusive eu li um relato esses dias de uma menina que foi conhecer outra, tal, e desceu na rodoviária e foi para casa dessa outra menina, né? E ela ficou assustadíssima, porque essa outra menina era muito estranha, a casa era estranha, os cheiros eram estranhos, e ela queria ir embora, e ela ficou com medo, não dormiu a noite inteira. Se alguém tiver esse relato, manda aqui para mim, por gentileza, no comentário, que eu quero narrar esse relato aqui. De toda forma, ele foi lá na casa desse homem estranhão, e aconteceu tudo isso aí que vocês viram. Achei bem interessante o conto. Aliás, anda cada vez mais difícil eu conseguir contos novos para trazer para vocês. Eu estou narrando contos antigos que a qualidade do áudio não era tão boa. Agora eu estou tentando, me esforçando para trazer uma qualidade um pouquinho melhor. E se estiver muito baixo, vocês me avisam, eu aumento o volume aqui. Se estiver muito alto o volume, ardido no fone de ouvido, aí vocês me avisam também, tá bom? Até a próxima!